Salve meus caros alunos, sejam aí bem-vindos a mais uma aula aqui no UPM, é um prazer poder recebê-los mais uma vez e agora eu quero abordar com vocês aqui o processo de planejar as respostas aos riscos. Vamos entender então qual que é a proposta desse processo, que é o seguinte: ele vai desenvolver alternativas, selecionar estratégias e acordar ações para lidar com a exposição geral de riscos, ok? E também tratar os riscos individuais do projeto. Neste momento agora que nós passamos pela identificação de riscos, pela análise qualitativa e quantitativa, eu sei quais são os riscos prioritários, já tenho uma visão mais ampla desses riscos, mas o que eu não tenho ainda é uma resposta, uma estratégia para poder lidar com esses riscos. Seja para conter riscos, ou seja, reduzir probabilidade ou impacto, ou mesmo seja para lidar com contingência. Caso o risco ocorra, quais as ações a serem tomadas nesse sentido de reduzir o impacto desse risco dentro do nosso projeto. Então é sobre isso que esse processo ele se refere. Para tanto, são propostas aí um conjunto de entradas, ferramentas e técnicas e saídas, e basicamente um dos principais objetivos nesse processo é justamente estabelecer estratégias para ameaças e estratégias para oportunidades, tal qual está descrito nas ferramentas e técnicas do processo. Portanto, o nosso resultado natural desse processo é a lista de riscos atualizada com essas informações, das estratégias que serão abordadas, utilizadas para conter riscos ou então para contingenciar os riscos. Eu quero apresentar essas estratégias para vocês, começando então das estratégias para ameaças. Basicamente nós temos 5 estratégias que nós podemos utilizar dependendo do tipo de risco, dependendo do ambiente que nós estamos, do contexto que nós estamos inseridos, ok? Essas estratégias são escalar o risco, prevenir, transferir o risco, mitigar e aceitar, ok? Vamos entender cada uma delas em particular, começando da estratégia escalar o risco. É uma estratégia relativamente nova, citada agora no PMBOK 6ª edição, que significa o seguinte: transferir a gestão da ameaça internamente, pois está fora do escopo e excede a autoridade do GP. Pode ter situações em que existe um risco para o teu projeto, mas esse risco ele é interno da organização, mas não está na sua alçada gerenciar aquele risco, ou não é da tua competência enquanto gerente de projetos. Ele pertence a um outro projeto, a uma outra área, mas caso aquele risco ocorra, ele vai trazer algum impacto para o teu projeto especificamente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o seu projeto, para começar ou para executar uma determinada fase, ele precise de recursos de um outro projeto que está previsto para terminar breve. Porém, se esse projeto por alguma razão ele atrasa, isso pode prejudicar também o seu projeto e gerando um efeito em cadeia. O seu projeto também ele vai atrasar em função do atraso do outro projeto. Então, o outro projeto você não tem controle sobre ele. Mas você pode estabelecer essa estratégia de escalar, de dialogar com as partes envolvidas, seja com o gerente do outro projeto, seja com o patrocinador, de forma com que tenhamos ali, no caso, um responsável. Esse responsável não é você, gerente de projetos, e sim, talvez, o outro gerente de projetos que vai fazer todo o acompanhamento deste risco dentro da empresa como um todo. E você tem profundo interesse nisso, porque se acontecer algum problema, isso vai afetar o teu projeto, ok? Então essa é a estratégia. A estratégia de prevenir significa basicamente eliminar a probabilidade ou impacto do risco, ok? Então, por alguma razão, pode ser que você identifique um risco, você não quer correr aquele risco, ou seja, você quer eliminar a probabilidade ou impacto daquele risco, e uma das maneiras de lidar com essa situação talvez seria não fazer o trabalho. Ou então, se existe um pacote de trabalho que tem um risco significativo para o teu projeto, você pode optar, por exemplo, em não fazer aquele trabalho, em retirá-lo do projeto, ok? Essa estratégia é um pouco radical, Basicamente significa o seguinte: não correr o risco, eu não quero aquele risco. Então pode ser que às vezes o projeto não seja realizado,
Pode ser às vezes que o projeto tem uma parte dele retirada, porque ali representa um risco significativo para o teu projeto. Às vezes tem uma situação em que você pretende contratar um sistema para o teu projeto. Esse sistema às vezes envolve um alto risco para o teu trabalho, e aí você pensa assim, não quero correr esse risco. Então, ao invés de contratar o sistema A, você vai, por exemplo, contratar o sistema B, que oferece um risco menor, né, que oferece um risco aceitável. Tá bem? Então essa é a estratégia de prevenir. Essa estratégia, ela é meio radical, ok? Significa, né, eliminar ou probabilidade ou impacto do risco acontecer, ok? Nós temos também o risco de transferir, né, que basicamente é delegar o risco a um terceiro, alguém externo à organização, externo ao projeto, tudo bem? E nós temos um detalhe muito importante em relação à estratégia de transferir, que é o seguinte: quando você transfere o risco para um terceiro, por exemplo, você contrata um seguro, você não elimina o risco. O risco continua existindo dentro do projeto. O que você transfere, na verdade, é o impacto financeiro caso o risco ocorra, né? Mas o risco continua existindo, e caso o risco aconteça no teu projeto, ele vai trazer algum tipo de impacto, sim. Porém, um impacto menor, mais aceitável, pelo menos do ponto de vista financeiro, nesse sentido, né? Então esse é um detalhe relativo à estratégia de transferir. Nós temos também a estratégia de mitigar o risco, que mitigar significa reduzir ou probabilidade ou impacto do risco acontecer. Então, quando você tem aí a possibilidade de conseguir reduzir a probabilidade de um evento acontecer, por exemplo, né, uma situação que poderia ser citada seria você dar um treinamento para a tua equipe sobre uma nova metodologia, sobre uma nova tecnologia. Então, uma vez que ela passa a conhecer melhor aquela tecnologia, a possibilidade de falhas e de erros, ela cai. O risco continua existindo, mas você reduziu a probabilidade de ocorrência ou, eventualmente, o impacto também deste risco, tudo bem? Então essa é a estratégia de mitigar o risco, e nós temos também uma estratégia de aceitar, né? A estratégia de aceitar, basicamente, ela envolve dois momentos. Ou você aceita passivamente, ou você aceita ativamente. A aceitação passiva é aquela assim: eu sei que existe o risco, mas vamos tocando aqui o barco. Se o risco acontecer, a gente vê o que a gente vai fazer, né? Então você não tem nenhuma reserva, não tem nenhuma contingência para lidar com aquele risco. Caso ele ocorra, aí a gente avalia, a gente busca recursos, né? Aquela situação assim que você vai somente fazer alguma coisa se ele ocorrer. Se não ocorrer, ótimo, excelente, tá? Essa é a aceitação passiva do risco. Você sabe que ele existe e não faz nada. Agora, tem uma outra situação que é uma aceitação ativa, que é o seguinte: olha, eu sei que o risco existe, né? Ele pode vir a ocorrer no futuro, então o que nós vamos fazer? Nós vamos separar uma reserva financeira para ele. E aí, ao separar essa reserva financeira, nós podemos compor o que nós chamamos de reserva de contingência, que já estudamos aí em aulas anteriores, ok? Essa é uma aceitação ativa, porque lá na frente, caso o risco ocorra, você tem uma reserva financeira para lidar com aquele risco, para poder resolver aquele problema. Então essa aceitação ativa. Essas são então as estratégias para lidar com ameaças. Agora eu queria apresentar para vocês as estratégias para nós lidarmos com oportunidades. Algumas são semelhantes, por exemplo, nós temos aí a aceitar e a escalar. É a mesma estratégia, porém utilizada com finalidades diferentes, né? Eu vou explicar aqui para vocês. Mas temos também a estratégia explorar, temos a estratégia de compartilhar e a estratégia de melhorar, tudo bem? Vamos aí começando da escalar. Vocês já conhecem o conceito, é o mesmo conceito, às vezes não é da competência, da alçada do gerente de projetos explorar aquela oportunidade, portanto, o risco ele é delegado a um terceiro aqui no caso, né? Explorar, pessoal, é o oposto de prevenir, né? No prevenir eu quero eliminar o risco.
Já no explorar, eu quero garantir que a oportunidade ocorra. Você vai me dar 100% de certeza que aquela oportunidade vai acontecer, tá bem? Em relação a compartilhar, né, é uma alocação integral ou parcial da responsabilidade a um parceiro. Você divide, né, a oportunidade. Às vezes, por exemplo, tem uma oportunidade que você sozinho não consegue atender, né? E aí você chama um parceiro, alguém para te ajudar nesse trabalho. E aí vocês dois aliam forças, né, combinam ações conjuntas entre vocês e, portanto, vocês compartilham aquela oportunidade. Nós temos aí também a estratégia de melhorar o risco, né, que é o oposto de mitigar. Então, citando o mesmo exemplo que eu dei em relação a mitigar, né, dar um treinamento para a equipe, você reduz, ao mesmo tempo que você reduz a probabilidade de riscos negativos, você aumenta, por exemplo, a probabilidade de oportunidades. A equipe estando mais engajada, a equipe estando mais treinada, conhecedora de questões técnicas relativas ao desenvolvimento do produto, resultado do projeto, ela pode fazer um trabalho bacana, exemplar, isso agradar o cliente e, portanto, gerar novos contratos, gerar novas oportunidades. Ou então, eventualmente, você tem uma oportunidade de entregar o projeto mais rápido, e isso está atrelado, às vezes, a alguma cláusula de bônus, né? Quanto mais rápido você entregar uma determinada entrega do projeto, você vai receber algum bônus em função dessa velocidade, né? Porque a tua equipe está mais treinada, mais conhecedora do objeto do projeto. Tudo bem? Então isso é melhorar, ou seja, aumentar a probabilidade ou o impacto de um evento acontecer. E assim como nas ameaças, nós temos aí aceitar, que significa não perseguir o risco ativamente, ok? A gente assim aceita que o risco, que a oportunidade no caso, ela possa ocorrer, mas eu não vou fazer absolutamente nada. Se acontecer, ótimo, excelente, né? Vai ser muito bom, mas eu não vou gastar meu tempo com isso. Tudo bem? Então essas são as estratégias. Nós temos aí também uma ferramenta e técnica chamada Estratégias para o Risco Geral do Projeto, que é uma novidade no PMBOK sexta edição, que basicamente significa você avaliar essas estratégias que eu acabei de citar para vocês no âmbito geral do projeto, dos riscos gerais do projeto, né? Então nós podemos prevenir, podemos explorar, podemos transferir ou compartilhar, podemos mitigar ou melhorar e também podemos optar por aceitar determinadas situações relativas ao risco geral do projeto. Então essa é uma novidade citada no PMBOK sexta edição. Então essas estratégias, essas mesmas estratégias para lidar com riscos individuais podem ser aplicadas, utilizadas também para nós lidarmos com o risco geral do projeto. Então é isso, pessoal, esse é o processo, planejar as respostas aos riscos. Vamos continuar aí nossa trajetória, que a gente tem mais assuntos para conversar. Te vejo na próxima aula. Abraço, até mais!